Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 2, início do Evangelho de Mateus. Temos uma palavra do Senhor, uma palavra rema de Deus para nós nessa noite. Você crê, meu irmão? Então abra o teu coração aí, descanse no Senhor, não se preocupe agora com quem está ao seu lado, com as coisas. Como sempre nós falamos, esse é o momento principal do nosso culto, não por quem está aqui em cima, mas pela palavra do Senhor. Então evite levantar, tomar água, ir ao banheiro, pelo menos nesse momento. E aqui no capítulo 2 temos do Senhor o seguinte para nós. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judeia, no tempo do rei Herodes, vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está aquele que é nascido, o rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isto, alarmou-se e com ele toda Jerusalém. E convocando todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhes responderam: em Belém da Judeia, pois foi isto que o profeta escreveu: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre os governantes de Judá, pois de ti sairá um guia que apacentará o meu povo Israel. Amém? Podem sentar. A resposta aqui dos sacerdotes, dos escribas, dos doutores da lei, foi uma resposta baseada na profecia de Miqueias. Está lá no livro de Miqueias, no capítulo 5, versículo 2 em diante. E nós vemos aqui uma resposta correta em partes. Então nós vemos os magos chegando a Jerusalém, orientado, por aquela estrela, para vir adorar a Jesus. Um reconhecimento de todas as nações da terra. E ele chega ali e começa a perguntar, interpelar pelas pessoas, perguntando onde que está aquele que é o rei dos judeus. E é claro que isso chegou ao ouvido do rei Herodes. O rei Herodes, um homem maligno. E nós vemos então toda essa história, esse acontecido. E o rei Herodes, sem saber, pergunta, manda chamar os sacerdotes, manda chamar os doutores da lei, para questionar como que era isso, de onde vinha. E eles respondem com base no profeta, eles conheciam a palavra, conheciam o profeta, conheciam tudo isso, e eles respondem, em partes, corretamente. Onde nascerá? Eles respondem com toda destreza. Vai nascer em Belém, da Judeia, uma cidadezinha pequenininha. Mas ali a palavra do Senhor vem, porque a descendência de Davi virá o Salvador. Mas eles não respondem uma coisa, e eles não entendem uma coisa: quando isso acontecerá? E o interessante, eu falo sempre com a igreja, eu gosto dos detalhes da palavra, e olha só, que interessante, o versículo 4, pega aqui comigo o versículo 4. E convocando todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. E eles responderam, no versículo 5, perfeitamente. Agora no versículo 7, então Herodes chamou em secreto os magos, inquiriu e deu-lhes exatamente acerca do tempo em que a estrela aparecera. Olha que interessante. Os doutores da lei, os conhecedores, os sacerdotes, sabiam onde o Messias nasceria. Amém? Mas nós vemos agora um homem ímpio, um homem perverso, um homem mau, que ele olha os dois pontos principais: onde nasceria e quando nasceria. Ele pergunta e crê. Agora eu falo para vocês, esse homem
que não tinha nada que crer nessa palavra e na profecia, ele acreditou na profecia muito mais do que aqueles doutores da lei, aqueles escribas, aqueles sacerdotes, enfim, todas aquelas pessoas. Porque a hora que os sacerdotes saíram dali, a primeira coisa que ele pergunta: quando que vocês viram essa estrela? Quando que começou isso? Obviamente, para fazer o cálculo de tempo, para saber com que idade estaria esse menino. Ou seja, ele já sabia e já cria na palavra e na profecia. E eu quero dizer para vocês, igreja, eu quero deixar bem claro aqui, que o inimigo, o diabo, Satanás, com toda a sua hoste maligna, ele sabe e ele crê nas profecias, porque ele sabe que a palavra de Deus é infalível. Amém, igreja? E é o que aconteceu aqui. Movido pelo inimigo, o inimigo sabia muito bem, mas aqueles que deveriam também agir da mesma maneira, estavam inertes. É óbvio, gente, pare um pouquinho para analisar. Eu gosto de me colocar no contexto, dentro da história. Esses magos não são 3. Amém? Ai, pastor, bem na hora certa você veio falar disso, ensinar isso, porque nós estamos bem nas proximidades. Aqui a palavra só fala magos. Essa questão de 3, ainda com os nomes lá de Belchior, Xexior, não sei o que lá, isso aí, Caldo-Quinor, isso aí foi invenção da igreja romana, tá certo? Então, nós sabemos que apenas é mais de um, porque está no plural. Bom, mas não vem agora a questão. Eles chegaram ali em Jerusalém, capital, foram se orientando, e chegaram lá e começaram a perguntar com todos. E obviamente isso aí foi uma coisa que causou impacto na cidade. Deve ter saído no jornal, estava nas redes sociais, o WhatsApp estava ali, né? Tinha gente que tinha tirado até selfie junto com os magos, com os reis, para mandar não sei para quem, olha, estão aí. Então foi uma coisa de impacto. Meu irmão, então por quê? Por que Herodes se moveu e aqueles que realmente se diziam do Senhor ficaram inertes? Por que, pastor, que essas coisas aconteceram? Aconteceram por causa de algo que hoje Deus quer tratar conosco, porque tudo o que aconteceu no Antigo Testamento para nós, no natural para nós hoje é no espiritual. E nós vemos aqui uma transição do Antigo para o Novo Testamento. E o Senhor Jesus, ele veio, ele nasceu, assim como foi dito pelos profetas. Há N profecias na antiga aliança falando a respeito do seu nascimento, como seria, como que daria, e da mesma maneira, N profecias para nós hoje que ele voltará. Amém, meus irmãos? Fala assim: Jesus voltará. Amém, meus irmãos? E a palavra que eu quero trazer à igreja, e hoje que nós venhamos a pensar, que também nós não venhamos a ficar inertes como ficou aquele povo. Aquele povo estava lá no nariz das coisas acontecendo, conhecedores da palavra, conheciam os profetas, assim como hoje muitos conhecem a lei, conhecem a palavra, conhecem o Novo Testamento, conhecem o Evangelho, a Boa Nova, e também está inerte. E hoje nós vamos pedir para que o Espírito Santo nos trate, para não cairmos na mesma cilada que foi da outra vez. Porque o inimigo sabe, e ele está esperto, porque o inimigo sabe muito bem que a palavra de Deus é irrevogável. Amém, meus irmãos? Fala assim: a palavra do meu Deus é irrevogável. E eu estou trazendo inclusive esse estudo hoje, porque na segunda-feira nós tivemos uma reunião com os líderes, as pessoas conosco, e nós passamos um questionário. E depois nós estávamos lendo os questionários, as perguntas, e eles respondendo. E teve uma pessoa que colocou uma coisa que aquilo bateu no meu coração. Quais são as maiores dificuldades? Eles falaram assim: pastor, o mais difícil para mim esse ano foi ver que as pessoas, muitos, com quem nós estamos acompanhando, não têm noção que Jesus está voltando. E isso me incomodou. E é por isso que hoje nós vamos ver. Amém, meus irmãos? O que foi que fez aquelas pessoas conhecedoras da palavra ficar inerte? Gente, os magos estavam lá. Onde que é que vai nascer? Ali em Belém. Nós viemos adorá-lo. Por quê? Porque ele já nasceu. Nasceu.
E tem muita gente que de repente Jesus vai voltar, a igreja será arrebatada e vai ficar, foi arrebatada? Não, eu acho que está brincando de pique-esconde. Pastor, cheguei na igreja hoje, onde está aquele povo barulhento? Eu acho que estão brincando de pique-esconde. Meus irmãos, a palavra do Senhor é verdade. Amém? Então o que foi, pastor? O que foi que aconteceu? Vamos ver o que foi que aconteceu. Vai comigo em 1 Tessalonicenses. Vamos lá comigo. Segunda Tessalonicenses. Vamos ver aqui um alerta do Senhor através de Paulo à igreja de Tessalônica. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Vamos pegar aqui no versículo 3, porque eu quero pegar esse versículo com vocês. Amém? O que foi que aconteceu? Que nós não podemos permitir que aconteça conosco. E hoje estaremos aqui abertos ao mover do Espírito. Você crê nisso, meu irmão? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, pois isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Amém? E aqui está um alerta de Deus para nós. O Senhor não virá antes que manifeste a apostasia. O que é apostasia, pastor? Apostasia foi o que aconteceu com aquele povo da aliança, aquele povo de Israel, que estavam lá, eles conheciam a palavra, eles entendiam da palavra, eles estudavam a palavra, mas a palavra era apenas uma religiosidade na vida deles. E isso é um princípio da apostasia. E uma das coisas que o Senhor diz que é um sinal da sua segunda vinda é o manifestar da apostasia. E a apostasia, meu irmão, não é com o povo do mundo. A apostasia está falando com o povo da igreja, está falando com o povo da aliança, com o Israel de Deus hoje. Está falando conosco, comigo. Amém, meus irmãos? E esse é o ponto, apostasia. E eu peguei no dicionário o que é apostasia, tá certo? Deixa eu ler aqui para vocês. Apostasia. Essa palavra vem do grego e significa abandono consciente e público da fé. A apostasia é abandono consciente e público da fé. E uma das coisas que tem acontecido no meio da igreja é a apostasia. Uma das coisas que nós estamos vendo, e isso já é uma marca, já é um sinal da volta de Jesus. Não vamos falar aqui que dia, nem hora, nem momento. Pastor, quando que vai ser? Hoje. O que você está falando, pastor? Para mim é hoje. Uma vez, acompanhando uma pessoa aqui na igreja, eu estava fazendo um acompanhamento, e eu orava com essa pessoa todos os dias, e ele me perguntou a respeito disso. Mas o que você diz da volta de Jesus? Eu falei, meu filho, essa pergunta é difícil. Não, mas assim, no seu sentimento, o que você diz? É hoje. É hoje, pastor? Eu falei, é hoje. Eu vi que ele saiu com uma cara de interrogação. Aí no outro dia ele falou assim, vindo em tom sarcástico. Pastor, ontem o senhor falou que ele viria ontem. Eu falei, engano seu. Eu falei que ele viria hoje, não ontem. Viver pela fé, meu irmão, é viver dizendo e crendo que Jesus vai voltar hoje. Pois a ninguém é revelado nem o dia, nem a hora, nem o momento. E tome muito cuidado com isso, porque aqueles mesmo que falaram ali diante de Herodes, aqueles mesmo que fizeram com que Herodes cresce na palavra, porque sabia que mesmo pelo inimigo, a palavra de Deus é irrevogável, foram aqueles mesmo que estavam reunidos no templo e estavam lá fazendo de conta, e de repente entra o Messias montado no burrinho, como disse o profeta, e vindo ali sendo aclamado por todos, dando glória a Deus às alturas e paz na terra aos homens, e colocando ali seus mantos e tudo. Esses mesmo, friso meu, saíram e falaram, para com essa barulheira aí, pois nós estamos aqui orando para o Messias. Isso é apostasia.
Apostasia é abandono da fé. Amém, meus irmãos? Fé é abandono público da fé. Isso aqui está no dicionário, tá? Vou ler novamente. Significa abandono consciente e público da fé. Pastor, coisa que eu não faço é abandonar a minha fé. Será? Então vamos ver o que é fé. Bom, primeiro, antes de ver o que é fé, vamos lá, Judas, carta de Judas. Rapidinho comigo, lá no final da sua Bíblia, um pouquinho antes do livro do Apocalipse, tá? Judas, versículo 3. Qual o capítulo de Judas, pastor? Eu não vou dizer. Você vai ter que agora se achar aí. Eu só vou falar o versículo, tá? Judas, versículo 3. Amados, enquanto eu pregava toda diligência para vos escrever acerca da salvação. Amém, meu irmão? Quem é salvo aí, levanta a mão. Oh, glória. Então ele está falando, olha, quando eu escrevia para vocês com toda diligência a respeito da salvação, que nos é comum, sentia a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Nós somos santos, separados por Deus, amém, meus irmãos? Então eu tenho fé. Fala assim comigo, eu tenho fé. Vamos começar com esse princípio, porque nós já falamos que a apostasia é um abandono público da fé. Então, quando nós aceitamos Jesus, quando nós cremos, nós temos fé. Bom, a questão de fé, agora vem um outro parâmetro. Deus dá a todos, de uma maneira irrevogável. E não adianta, eu já vi pessoas crentes, meu irmão, batizados, que caminham há muito tempo. Falam assim, pastor, eu não tenho fé. Para de falar bobagem. Porque você está revogando aquilo que Deus disse e isso é irrevogável. Amém, meu irmão? Agora, há diferença. Porque fé é uma coisa assim, é dado a todos. Mas depois nós temos que trabalhar a nossa fé. É como um músculo no nosso corpo. Amém? Você tem músculo aí? Nem que seja para segurar a tua barriga, meu filho, mas você tem, alguma coisa tem. Agora tem o seguinte, tem uns que trabalham o músculo. Amém, meus irmãos? Exercitam o músculo. E quanto mais exercita, mais forte ele fica. Na bênção, exercitar. Por favor, diferente de bombá-lo. Tem gente falando, pastor, é assim, então eu vou tomar aí. Me dá umas bombas de fé para mim, pastor, porque eu não quero... porque tem gente que quer o caminho mais fácil. Ao invés de exercitar a sua fé, ele quer, me dá aí umas dicas, o que eu tomo aí de bomba de fé? Porque eu quero ficar assim com aquele, né, aquela fezão mesmo, aquele negócio assim, bem de fé. Então, aí vem uma outra coisa. Então, fé é dado a todos, de maneira irrevogável, é palavra de Deus. Amém? E aqui, nós vemos Judas, ele exortando a igreja, exortando o povo como exorta a cada um de nós. Então, nós vimos que a apostasia é um abandono público e consciente da fé. E nós vemos que a fé é dada para todos nós. Bom, quem é que dá a fé para nós, meu irmão? Deus. E se você já abandona a sua fé, aí o negócio já começa a ficar crítico. Porque você abandonar aquilo que Deus te deu, meu irmão, é uma coisa muito séria. Você crê nisso? Amém? Então nós estamos começando a ligar os pontos e a entender para que a gente possa ter vitória e estarmos esperando o Senhor a cada momento e a cada segundo. Bom, então nós já vimos isso, nós já vimos que nós temos fé, nós já vimos que não vamos de maneira alguma, vamos lutar para não abandonar a nossa fé. E eu quero que você entenda também o que vem a ser fé, porque tem muita gente confundindo fé, tem muita gente que não entende a questão da fé. Então vamos lá, na velha palavra, Hebreus capítulo 11, amém? Eu acho que todos conhecem, versículo 1, vamos lá na carta aos Hebreus. Eu creio que você conhece, já ouviu falar, e muitas vezes recita isso, mas nós vamos entender aqui aquilo que Deus tem para nós. Eu falei que aqueles homens que falaram com Herodes, eles chegaram e falaram, e tinham na ponta da língua onde Jesus ia nascer, onde o Messias ia nascer. Mas eles não estavam nem um pouco preocupados quando Jesus ia nascer. Amém, meus irmãos? Fala assim, onde
e quando. Há diferenças nisso, amém? São duas palavras bem diferentes. E muitas vezes nós ficamos preocupados com onde e esquecemos do quando, o fator temporal. E agora, vamos lá comigo, capítulo 11 de Hebreus, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Amém, meus irmãos? É a certeza das coisas que se esperam. Quero fazer um friso aqui antes de continuarmos. Vou perguntar novamente para vocês, quem dá fé para nós? Então, se é a certeza das coisas que se espera, é a certeza das coisas que se espera em... Oh, glória, vocês estão ficando bom no assunto. Então vamos continuar. E a prova das coisas que não se vê. Mesmo que você não veja, você espera. Agora nós estamos entendendo o princípio de Deus. Esperar. Esperar é uma palavra que está relacionada a tempo. Amém, meus irmãos? Está entendendo, meu irmão? Esperar é uma palavra que está relacionada a tempo. Você espera algo, quando você espera, já está aí incutido nessa palavra o fator tempo. Porque você só espera algo que ainda vai acontecer. E para acontecer é porque demanda um tempo. E esse é o ponto. Estamos começando a entender o princípio de Deus para nós e para a nossa vida. E que hoje Deus continue a falar conosco. E que o Espírito Santo mova no nosso coração. Porque da mesma maneira que para aquele povo da antiga aliança foi profetizado e foi declarado que o Messias viria de nascer, demandou um tempo. Da mesma maneira, depois que ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus, deixou-nos um legado de que ele voltará. E aqui nós vemos novamente o fator tempo. Quando eles leram aquela profecia, quando eles pegaram e leram aquela profecia de Miqueias, que haveria de nascer na Judeia, uma das menores cidades, isso, aquilo, tudo aquilo que nós lemos, meus irmãos, Miqueias, ele foi profeta no ano 700, ele começou a profetizar no ano 722 a.C. 722 antes do acontecimento. Esse é um dos profetas. Amém, meus irmãos? Porque tudo, é claro, corre em cima da questão da pessoa de Jesus. Então, obviamente, aquele povo, eles estavam na apostasia, e nós vamos ver, e hoje nós vamos repreender todo o espírito de apostasia no nosso meio. O abandono da fé. Porque fé, meu irmão, não está nas coisas que você está ouvindo. Claro, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas ela está na questão temporal. É esperar. Fala assim, fé é esperar em Deus. Quando tem uma palavra de Deus e te diz, o seu filho será curado, você espera em Deus. Pela fé. Mesmo que os médicos digam o contrário. Mas eu creio pela fé. Não adianta fazer isso ou aquilo, acender vela, ajoelhar, subir morro de não sei que jeito, carregar a cruz. Isso tudo Jesus já fez por nós. Então a fé está relacionada com a questão temporal. É esperar na bênção, meu irmão. E o que aconteceu com aquele povo? Meu irmão, 722 anos que o Miqueias já tinha partido para a glória. Não tinha nem cabelo do Mique. Mique, abreviatura de Miqueias, não é outro que vocês estão pensando, é Miquei. Não tinha nada mais. Ou seja, o que aconteceu, meu irmão? A apostasia apoderou-se do povo. O povo de Israel. E é por isso, meu irmão, que você vai entender agora o porquê que depois de 400 anos de silêncio, o Senhor nosso Deus enviou à frente João Batista para preparar o povo. Deus falou assim, não, está muito na apostasia. João, vai lá, prepara o caminho, vai lá, meu filho, dá uma preparada, porque senão vai ter um que se salve. Por quê? Faz 722 anos que falaram isso. Pastor, eu ouço falar que Jesus vai voltar. Fazem 30 anos que eu estou na igreja. Meu irmão, 30 anos ainda há pouco. Em vista de 722, o Miqueias. E foi essa a questão.
O problema daquele povo, o problema do povo de Israel, que não reconheceram o Messias vindo pela aliança que ele tinha com o próprio povo dele. Vim para os meus, e os meus não me receberam. Por quê? Claro que teve uns que receberam, obviamente, nós sabemos disso, mas quando diz isso, ele está falando da maioria. E é o que está acontecendo conosco como igreja. Tem muita gente brincando de pecado, achando que as coisas vão resolver. Tem muita gente brincando aí, achando que não, né? Puxa vida, eu batizei fazem 5 anos. 5 anos que o pastor Maurício fala isso. Meu irmão, 5 anos não é nada. Porque nós temos que esperar no Senhor. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Para você, meu irmão. Quando que Jesus vai voltar? Aprenderam. É hoje. Nós temos que viver como o Senhor Jesus estivesse voltando hoje. Não sabemos. E a hora que acabar o culto aqui, de repente, a hora que nós colocarmos o nariz ali fora, puf, voltou. E será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim há de ser a vinda do Senhor. Meu irmão, mas vai tocar a trombeta. Meu irmão, você já viu troca de trombeta? Não dá tempo. Tocou, meu filho. E a palavra diz no livro de Apocalipse que todos ouvirão o toque da última trombeta. E a igreja do Senhor será arrebatada. Eu não quero entrar aqui agora no mérito, não vamos entrar em questões teológicas de arrebatamento. Amém, meus irmãos? Aqueles que creem que arrebatamento é antes da grande tribulação, outros no meio da grande tribulação, outros depois da grande tribulação. Meu irmão, isso aí é igual discutir café com leite. Café com leite, pastor? Tem uns que gostam de tomar café com leite, mas põe primeiro o café, depois o leite. Esses são os pós-lácteos. E tem aquele que gosta de tomar café com leite, põe primeiro o leite e depois o café. Esses são os antilácteos. E tem também aqueles que medilácteos. Mas no final é café com leite. Amém? Então não vamos discutir isso agora, nesse momento. Tá? É claro que existem linhas teológicas, nós temos a nossa e não vamos entrar nessa questão. Porém, não é essa a questão. O que eu quero é que você fique aí atento, meu irmão. E para não fazermos a mesma coisa, e não cairmos e não entrarmos na apostasia, como aquele povo entrou, porque nós caminhamos para a mesma coisa. Tem muita gente brincando aí, achando que amanhã eu resolvo o meu problema. Dá tempo, amanhã eu peço perdão. Amanhã, meu irmão, é claro que todos nós falhamos, erramos, nós pecamos, existe a misericórdia do Senhor, mas nós temos que viver como se Jesus estivesse voltando. Porque se aqueles estivessem, aqueles sacerdotes, doutores na lei, todos aqueles, estivessem vivendo como se o Messias fosse nascer hoje, a hora que eles viram aquele alvoroço todo em Jerusalém, que viram aqueles magos carregando incenso, ouro e mirra e trazendo aqueles presentes, fala, é hoje, é hoje. Fala assim, o segredo é esperar em Deus. Na bênção, meu irmão. Vou fazer a pergunta para você. Quando que Jesus vai voltar? Quer ver a diferença? Evangelho de Lucas. Vamos ver uma diferença aqui, olha que interessante. Vai comigo rapidinho, Evangelho de Lucas, capítulo 2, mesma coisa, uma outra passagem. Capítulo 2, início do Evangelho de Lucas. Pega comigo o versículo 25. A bênção. Lucas capítulo 2, versículo 25. Nós estamos vivendo um tempo de apostasia no meio da igreja. Achamos que podemos fazer isso, aquilo, achamos que podemos driblar Deus, achamos que Deus, Ele mudou a concepção de pecado, coisas que era pecado hoje não é mais. Pastor, isso aí é coisa do passado, pastor. Hoje em dia, não, largar e casar de novo, isso aí é moderno. O senhor está por fora, pastor. Tem gente achando que relacionamento sexual fora do casamento, ou antes do casamento, etc., é normal, pastor. Isso aí está fora. Tudo isso é apostasia. Tudo isso é negar publicamente a sua fé. Vamos ver aqui, olha um caso diferente de espera. Capítulo 2, Evangelho de Lucas, versículo 25. Havia em Jerusalém um homem, cujo nome era Simeão.
Esse homem, justo e temente a Deus, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Oh, glória! Enquanto os outros não estavam esperando nada, meu irmão, esse Simeão, ele estava em Jerusalém, ele não sabia que dia nem que hora, porque da mesma maneira que foi profetizado o nascimento de Jesus, e não foi dito a hora que ele viria nascer, da mesma maneira a sua volta foi declarada e não foi dita a hora. Amém, meus irmãos? A diferença, os outros estavam na religiosidade e na apostasia, achando que podiam resolver, porque conheciam a palavra, porque estavam com a Bíblia debaixo do braço, porque eles diziam a paz do Senhor, porque eles falavam crentez perfeito. Tem gente que acha que falar crentez está resolvendo o problema. Crentez virou idioma, né? Deixa eu ver como é que fala. Bom, postura, respira. Ó Senhor Deus amado, idolatrado. Bom, esse é uma vertente, existem outras vertentes. Acha que isso está resolvendo o problema. Meu irmão, não vai. A questão da nossa salvação está em esperar a volta de Jesus para hoje. Simeão estava lá, dia após dia. Ele sabia que viria, ele não sabia quando, ele não sabia. A única coisa que tinha sobre ele é que tinha uma profecia de Deus, porque o Espírito Santo estava sobre ele. E o Espírito Santo falou com ele: você não vai morrer antes de ver o Salvador. Quer ver? Vamos continuar? Versículo 26, fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver Cristo o Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para que nele procedessem segundo a lei que ordenava, ele então tomou nos braços, louvou a Deus dizendo: agora, Senhor, despede-me em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar os gentios e para a glória do teu povo Israel. Amém. Esse aqui esperava, os outros conheciam e não esperavam. Os outros conheciam a palavra, mas não esperavam. Esse aqui conhecia e esperava. E o que o Senhor espera de nós é que a gente venha conhecer a palavra e esperar. Amém? Pastor, eu acho que hoje eu posso tomar uns goró, uns 4 ou 9. Só 2 dedinhos. Cuidado, meu irmão. Tome muito cuidado. Não, nós somos muito simplistas. Não dá tempo de eu resolver o problema. É um engove antes, outro engove depois, não sei como é que é a história lá e tal, mas isso, mais aquilo. Toma mais um, te dá asas, e vai, e tal, e está resolvido o problema. Tome muito cuidado. Porque nós devemos agir como Simeão, e não como aqueles doutores da lei e aqueles sacerdotes. E hoje, eu quero dizer para vocês, estou diante, como está na segunda carta de Pedro, uma nação santa, povo escolhido, sacerdócio real. Amém, meus irmãos? E nós temos a mesma obrigação. Nós devemos ter a palavra, aprender da palavra e esperar na palavra. E nós devemos agir como se o Senhor estivesse voltando hoje. Fora isso, é apostasia. Porque fé é esperar. Fala assim, fé é esperar em Deus. Amém? Naquilo que foi dito. Isso é fé. E quando eu não espero, eu estou jogando fora publicamente a minha... não, mas vai dar um jeito. Não. Eu fiquei pasmo, porque alguns tempos atrás, não tem muito tempo aí, tem uns pastores pregando que esse negócio da volta de Jesus, isso aí é figurativo. Figurativo. Vá nessa, meu irmão. Você vai ser figurativo no inferno. Porque não é figurativo, é verdade.
A palavra de Deus, irmãos, estão pregando isso, pastores, estão achando o máximo, coisinha mais linda. Por quê? Porque é muito bonito falar isso. É engano, é espírito de apostasia sendo lançado sobre o povo de Deus. Eu posso fazer o que quiser, eu deito e rolo, não sei o quê, não dá tempo. Basta você olhar aí várias palavras do Senhor, várias parábolas que ele diz. Aquela nossa famosa conhecida, daquelas 10 virgens, amém, meus irmãos? Com as suas lâmpadas, tem as prudentes e tem as insensatas, amém? A hora que fala, vem o noivo, pronto, tocou a trombeta. E agora? Aquelas que estavam preparadas já pegaram as lâmpadas e para acender e vamos embora, estamos aí, estamos na bênção. E as outras? Fechou. Saí correndo, até chegar no supermercado de São Paulo, que é o único que é aberto naquele momento. Chega lá, não tem, o azeite está vencido. Vamos mudar de história, tá? Vamos. Aí, vai aqui, vai lá. Meu irmão, tome cuidado com isso. Nós temos que estar atentos. Fala assim, fé é esperar na palavra e na promessa de Deus. Agora vamos rapidamente para a gente encerrar. Como que eu posso me precaver e vencer esse espírito de apostasia no meio da igreja? Vamos comigo no livro de Apocalipse, rapidinho. Lá no livro de Apocalipse nós vamos pegar aqui, como que eu venço, pastor? Livro de Apocalipse, capítulo 2. Aqui nesse livro de Apocalipse, começa o capítulo 2 e começa aquelas 7 cartas às igrejas. Agora tem 3 pontos aqui em que o Senhor nos ensina e fala para estarmos atentos, para não cairmos na apostasia. Amém? Porque quando Deus tem alguma coisa contra nós, Ele aqui nessas cartas, vocês conhecem, estudamos o livro de Apocalipse, Ele fala tanto das coisas boas como aquelas coisas ruins de cada igreja, mas mas para 3 igrejas Ele fala, mas tenho contra ti. E aqui nós vamos ter 3 pontos que abrem brecha para o agir do espírito de apostasia na nossa vida. Primeiro, capítulo 2, versículo 4. Amém? Achou aí? Tenho, porém, contra ti, que deixasse o teu primeiro amor. Primeira coisa, para não deixarmos o espírito de apostasia começar a agir nas nossas vidas, e nós perdermos a questão do tempo, e ficarmos inertes aos acontecimentos que estão à nossa roda, ao nosso redor, a primeira coisa é deixar o primeiro amor. Cutuca o seu irmão do seu lado e fala assim, não deixe o primeiro amor. Eu quero deixar claro aqui essa questão do primeiro amor. Primeiro que há um erro no meio da igreja, há um erro muito grande com relação a isso, tá? Porque todos nós somos corpo, alma e espírito. Amém, meus irmãos? E quando a gente, logo que vem para o Senhor, tem aquela questão emocional, tem isso, tá? E tem gente que confunde isso com o primeiro amor. E eu já vi pessoas no meio da igreja, crente, nós aqui, a gente fala assim, né? Às vezes aquele irmãozinho que converteu agora, batizou domingo passado, tá ali no gás, né? Tá naquela coisa. Aí o outro ainda fala, deixa. Está no primeiro amor. Bom, se ele está no primeiro amor, então você já está fora, meu filho. Então você já dançou. Você já carimbou o passaporte para o inferno. Vamos entender essa questão do primeiro amor. Tá? Eu quero que a gente venha entender. Quando nós falamos de primeiro amor, não estamos falando dessa coisa emocional. Porque nós somos corpo, alma e espírito. E o nosso Deus, Ele não trabalha na nossa alma somente. Ele não trabalha somente nas nossas emoções. Porque trabalhar com emoção, meu irmão, não precisa ser Deus. Para trabalhar com emoções, qualquer pessoa preparada para isso, se subir aqui, pode mexer com as emoções, pode fazer chorar, rir, pode fazer qualquer coisa. A pessoa que sabe mexer com as emoções, existem cursos para isso. E o nosso Deus, Ele não é homem para fazer isso. O nosso Deus, Ele quer tratar nossas emoções, mas principalmente o nosso espírito. É muito mais profundo do que você imagina. E a hora que fala de espírito, meu irmão, está falando de caráter. Amém? É o local onde está o sopro da vida.
É o meu caráter transformado por Deus. Deus, Ele não quer mudar temperamentos. Ele aperfeiçoa temperamentos. Existem vários tipos de temperamentos. Amém, meus irmãos? E Deus, Ele não quer mudar temperamento. Aquele que é sanguíneo, jamais depois de convertido vai tornar-se num fleumático. Ele vai continuar sendo sanguíneo, porém tratado por Deus. Mas o que Deus espera de nós é que você abra o seu coração para ser tratado. É o caráter transformado por Deus. E caráter transformado por Deus é coração quebrantado pelo Senhor. Amém, meus irmãos? Na presença do Senhor. E o primeiro amor, meu irmão, o que o Senhor está falando aqui, entenda isso e guarde na sua mente. Voltar ao primeiro amor não é aquele... Você sentiu aquela vez que você aceitou Jesus e isso e aquilo. Pode até isso ser maravilhoso. É você ter o caráter transformado por Deus. E caráter transformado por Deus é deixar ser tratado por Deus. É deixar ser corrigido pelo Senhor. É deixar ser transformado. Que ser deixado nas mãos do oleiro. Rompe minha vida e faz-me de novo. Amém, meus irmãos? Fala assim comigo. Amor é Deus. Deus é amor, amém? Então ele está falando voltar ao primeiro amor. Entenda isso, é você deixar ser tratado por Deus. Porque aquele que entra pela primeira vez na presença do Senhor, ele não questiona. A hora que você está naquela e vai e recebe Deus no seu coração pela primeira vez, meu irmão, você não questiona. E é uma maravilha isso, é como uma criança, e realmente uma criança na fé. As pessoas vão ensinando, Deus vai colocando homens e mulheres na sua presença, e mesmo a palavra viva do Senhor, e aquilo você vai deixando ser transformado. E deixar o primeiro amor é quando você começa a questionar, achar que você é bom, que você conhece, que você sabe, porque você pesquisou na internet, porque você colocou no Google, porque o Google te disse isso, aquilo. Aí você abandona o primeiro amor e faz aquilo que diz a palavra, o provérbio de Salomão. Cuidado, meu irmão, não te estribes nos teus próprios entendimentos. Deixar o primeiro amor é você voltar e falar: Deus, me ensina. E tem gente achando que tempo de crente é garantia. Que? Vem me ensinar isso? Que? O pastor falando isso essa noite para mim? Será que ele não sabe? Que eu tenho mais hora de crente que urubu de voo. Ele está falando essas coisas que ele está pensando que ele está pensando que me ensina. Meu irmão, a palavra é viva. Ela nos ensina a cada momento e a cada instante. E voltar ao primeiro amor é você se abrir para que o amor de Deus, que corrige, que transforma, que muda nosso caráter, volte a fazer diferença na nossa vida. Amém? Fala assim: não deixar o primeiro amor. Então esse é o primeiro ponto para não cairmos em apostasia. Quando nós deixamos o primeiro amor, meu irmão, você já está entrando na apostasia. Você já está aí com 1/3 da porta aberta para que a apostasia entre e tome conta. Porque você está se estribando, você está se mantendo em cima dos teus próprios entendimentos, das suas pesquisas, e isso e aquilo, e você não aceita qualquer coisa que mude isso. Quando vem te ensinar algo, abra o seu coração. Deixa Deus tratar, mas deixa Deus tratar. Amém? Segundo ponto, que abre brecha para a apostasia. Aqui no capítulo 2 mesmo, no versículo 14. Então nós vimos aqui: porém tenho contra ti. Falou aqui no versículo 4. Agora versículo 14. Todavia, tenho algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer as coisas sacrificadas a ídolos e a praticar a prostituição. Amém? Segundo ponto, que faz com que abre agora mais 1/3 da brecha para a apostasia, é seguir doutrina de Balaão. Sabe o que é a doutrina de Balaão, meu irmão? Sabe quem foi Balaão? Balaão era um profeta que profetizava aquilo que as pessoas queriam. Você chegou lá e pagou para ele. Então tinha hora que ele profetizava teve hora que ele profetizou até coisa boa. Pagou, meu filho, estou profetizando. Chegavam lá: Balaão, quero que você profetize o quê? O que você quer que eu profetize? Sobre a minha sogra. Não, sogra, o valor adiantado e maior. Tá, o que você quer que eu profetize? Pronto, ele ia lá e
profetizava. Sabe o que é doutrina de Balaão, meu irmão? É você ir atrás de profetas que falam o que o povo quer ouvir e não o que Deus quer falar. Existe diferença entre eu ouvir aquilo que eu quero e ouvir aquilo que Deus quer falar. Porque muitas vezes eu ouvir aquilo que Deus quer falar é muito difícil. Isso não é só para você, meu irmão, é para mim também, para todos nós. Quando Deus fala, meu irmão, muitas vezes o negócio é difícil. E eu quero dizer o seguinte, já bota aí, escreve no teu caderninho. Você que gosta de profecia, tá? A hora que um profeta fala, meu irmão, se Deus chega a usar um profeta, 99,99999% é puxão de orelha. Por quê, pastor? Porque a maior profecia é a palavra. Quando não tem a palavra, quando você não presta atenção na palavra, quando você não ouve a palavra direta, ministrada, ou você lendo a palavra, quando as coisas não acontecem, Deus manda o profeta. E tem muita gente achando que profeta é aqueles que vêm assim. Quando começa, ai gente, misericórdia. Já viram aquelas profecias? Filhinho meu, a hora que começa assim, eu falo, Jesus, tem misericórdia, Senhor, me cobre, vem com teu sangue precioso. Quando começa, filhinhos meu, amorzinho do papai, bilu bilu de Jesus, e não sei o que, aquela melosidade, meu irmão, não é profecia. Amém? São seguidores de Balaão. São pessoas que querem ouvir aquilo que massageia o ego. Eu quero ouvir aquilo que para mim é ótimo. Se eu estou com um problema de relacionamento dentro da igreja, ai, não existe profecia melhor do que aquela que fala assim, o seu lugar não é aí. Volta lá para o prostíbulo, vai para o chiqueiro, coin. Ai. Aí você fala, ai, é Deus falando comigo. Profecia de Balaão. E esse é o segundo ponto, meu irmão. Esse é o segundo ponto que abre brecha para a apostasia. Porque quando eu começo a crer em profecias que me agradam e não realmente daquilo que Deus fala, primeiro que não é profecia, é profetada. E lá na frente você vai cair. Lá na frente, porque começa já a apostasia a entrar, a agir na sua vida. Amém, meus irmãos? Eu quero também falar com respeito à profecia. Quero que você guarde aí no seu coração. Se for um profeta de Deus, se for uma pessoa de Deus que está falando, não tem problema nenhum, tá? Amém, não, tal. E aguarda, meu filho, que vai acontecer no tempo de Deus. E depois, profecia de Deus, Deus é perfeito, meu filho. Não tem que adaptar nada. Já viram aquelas profecias para casamento? Jesus, e isso é outra profetada. Eu quero deixar bem claro aqui, tá? Deus te dá liberdade para você escolher, olhar, claro, dentro dos padrões de Deus, aquilo e tal. Não creia em profecia de casamento, meu filho. Porque Deus, Ele abençoa aquele que você escolheu, aquela que você escolheu. Tome cuidado com isso. Bom, e assim vai essas questões. Por quê? Porque eu quero massagear o meu ego. Eu preciso satisfazer aquilo que é natural. E meu filho, Deus, quando fala, Ele não está interessado no seu ego, não está interessado em nada, Ele está interessado em te salvar, em mudar a tua história, em fazer algo novo na sua vida, no seu caminhar. Amém? Então esse é o segundo ponto, aqueles que seguem Balaão. E o terceiro e último ponto que abre brecha para a apostasia. Aí mesmo no capítulo 2, versículo 20. Agora para uma outra igreja. Então nós vimos numa igreja de Éfeso, depois na igreja de Pérgamo, agora na igreja de Tiatira, versículo 20. Mas tenho contra ti, em todas as 7 igrejas que o Senhor falou com João, na ilha de Patmos, só com essas 3 ele falou que tinha algo contra. E são 3 pontos que levam à apostasia. Por isso que Deus tem contra essas coisas. Então, versículo 20. Mas tenho contra ti, que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza, com o seu ensino engana os seus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem as coisas sacrificadas a ídolos. Quem foi Jezabel? Mulher do rei Acabe. Eu vou resumir aqui o que é esse espírito de Jezabel. Essa é a terceira coisa que abre também legalidade
no meio do povo de Deus. Jezabel fez praticamente duas coisas terríveis, tá? Ela fez o seguinte: desafiou os homens de Deus, tá? E negou a sua autoridade. Jezabel fez essa praticamente, é claro, ela levou ídolos, criou profetas e tudo quanto é coisa. Os profetas ainda eram mantidos pelo governo de Israel, é aquela coisa nada toda, vocês sabem muito bem. Mas duas coisas principais com o espírito de Jezabel, e são coisas às vezes no meio da igreja, são aquelas buzinações, são aquelas pesquisas na internet, aquelas coisas que você vai atrás, que faz com que você caia nessa armadilha, nesse espírito de Jezabel, que é o quê? Negar as autoridades que estão no meio do povo de Deus, desqualificar e às vezes até julgar e às vezes até questionar, colocar em xeque mate. Manda lá. Ah, eles são de Deus? Vamos reunir, pega esse camarada lá, eu vou pegar mais os 450 dos meus aqui e vamos ver quem é quem nisso tudo. Ah, esse pastor está falando isso? Ah, eu li na internet isso, aquilo. Bota lá que eu quero ver. Espírito de Jezabel, que te leva também à apostasia. Diferente de você chegar, perguntar, questionar, estou em dúvida. Porque todos nós somos humanos. E não existe, não tem eu, não tem ninguém. Aqui não tem vice-deus, nem pró-deus, nem anti-deus, nem Deus verdadeiro. Aqui são homens, assim como eu também sou. Diferente chegar e perguntar, às vezes de uma maneira: pastor, explica isso aqui, eu não concordo aqui, explica aqui, vamos ver. E eu estou aberto para isso. Eu me falo sempre aqui, estou aberto para isso. Tá certo? Nós vamos sentar, conversar, e você vai me mostrar das duas uma. Ou você me convence, e se eu estiver errado eu vou mudar, já fiz isso várias vezes aqui com algumas coisas, sem problema nenhum, e não tenho problema nenhum com isso. Ou então, você vai ter que mudar. Em cima daquilo que eu estou falando. Agora, desqualificar, e dizer que não existe, e dizer que isso não é de Deus, e dizer que não existe autoridade, e que não tem pessoas, e que isso é uma... Isso é tudo espírito de Jezabel. Foi o que ela fez no meio do povo de Deus. E isso levou o povo todo à apostasia. Amém, meus irmãos? Essas três coisas abrem brechas para o espírito de apostasia agir no meio do povo de Deus. E a hora que acontece isso, a hora que você, tá aqui, esse primeiro aqui, deixa o primeiro amor, ou então você começa a correr atrás de profetada, e correr atrás disso, daquilo, ou então quando você começa a questionar as autoridades, os ensinamentos, e você se acha o ás da sabedoria, e isso e aquilo, você está abrindo brecha para o espírito da apostasia. Aí sabe o que vai acontecer? Os valores começam a mudar. A religiosidade e o seu conhecimento max toma conta do esperar em Deus. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer igual aconteceu com aquele povo, que ficavam discutindo teologias. Eles discutiam, e isso é verdade, mesmo os antigos, ficavam discutindo a questão dos fariseus com os saduceus. A questão de quem, não, tem, vai voltar, não vai voltar, esse vai voltar, aquele não vai voltar, tem anjo, não tem anjo, existe anjo, não existe anjo, e fica discutindo essas coisas que não vão levar a nada, e perde de esperar o Messias. Fala assim comigo: Jesus vai voltar. Amém, meus irmãos? Enquanto você fica aí perdendo o primeiro amor, correndo atrás de profetada, enquanto você está aí discutindo e ridicularizando e questionando as autoridades que Deus colocou no meio do povo, você não espera o Senhor. Então preste atenção nessas coisas, porque isso abre porta. E aqui a palavra do Senhor foi muito bem clara: tenho contra ti isso, tenho contra ti. Essa questão, só vou falar uma coisinha, tá? Questão aí de profecia, de bênção, de cura, isso e aquilo. Meu irmão, não se preocupe. Se Deus tiver que falar com você, Ele vai atrás. Ele manda pessoas, mas abra o olho. Porque a hora que Deus manda um profeta te interpelar, segurar,
É porque você já fez muita coisa errada. Pode ter certeza que palavrinha mansa não vai ser. Já começa assim, você já pode se preparando. Senta e fala: desce a borracha, Jeová. Porque vem cacetada. Amém, igreja? Agora, para nós encerrarmos, vai comigo, 2 Pedro. Fala assim: a fé é esperar em Deus. Amém, igreja? Em nome de Jesus. 2 Pedro, capítulo 3, rapidinho comigo. Deixa eu pegar aqui. 2 Pedro, capítulo 3. Acharam aí? Para nós estarmos encerrando. Aqui, eu não sei, na sua Bíblia, na minha Bíblia tem aqui um título em cima, isso aí é pessoal, tá? Diz assim: o dia do Senhor. E aqui, no capítulo 3, diz assim: amados, essa é a grande carta que vos escrevo. Nas duas cartas procuro despertar pensamentos puros nas vossas mentes. Quero que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e dos mandamentos do Senhor e Salvador, dando mediante os vossos apóstolos. Sabei, primeiro, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Amém, meus irmãos? Preste atenção nessas palavras. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Toma cuidado. Eu já vi umas palavras aí nesse sentido. Eu recebi um e-mail há pouco tempo atrás, falando assim: que história é essa, pastor? Mas responda, pastor. Essa história de Jesus voltar. Porque o mundo está desse jeito desde sempre. É o que está falando aqui. E não teve a ousadia de me mandar um monte de coisa, dizendo que terremoto sempre existiu. Né? Que fala no livro do Apocalipse. Depois nós vamos outro dia dar mais uma pincelada nisso. Tremores de terra, nações contra nações, etc, etc. Eu falei: meu filho, eu não estou aqui questionando se sempre existiu. Agora, uma coisa é certa: a potência que as coisas estão acontecendo está diferente. Amém? O homossexualismo sempre existiu. Sempre existiu. Não estou questionando nisso. Mas o que tem carregador de bandeja esses últimos dias? Então, meus irmãos, eu não estou aqui para questionar, respondi. Estou aqui para esperar, porque eu creio. Amém? Vamos terminar aqui. Versículo 5. Eles, de propósito, ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram céus e terra, e que foi tirada a água, e no meio da água subsiste. Por essas coisas também pareceu o mundo, de então, coberto pelas águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que existem agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Amém, igreja? O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia. Ele é longâmino para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão todos que venham a arrepender-se. Sabe o que é longâmino? Longâmino? Bondoso, cauteloso. As coisas só não aconteceram ainda porque Deus é bondoso e cauteloso, e Ele não quer que todos se percam. Agora o tempo é dele. Fala assim: cabe a mim esperar. Versículo 10, presta atenção nisso. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Ponto final. Nem vou ler o resto, depois você lê em casa. O dia do Senhor virá como um ladrão. Eu duvido. Quem já teve aqui roubar alguma coisa? Quem já perdeu alguma coisa? Alguém roubou? Né? Já? É triste, né? Alguém já teve a casa roubada? Eu tive. É triste, né? Você chegar, tá tudo bagunçado.
Eu duvido que antes de roubarem a sua casa, ele passou um dia antes e falou assim: amanhã à noite passarei aqui e roubarei a sua casa. Por favor, para não ter o trabalho de roubar a sua maçaneta, deixe destrancado. Você viu alguma coisa semelhante a isso? Claro que não! Claro que não! É por isso que a palavra é muito bem clara. O Senhor virá como um ladrão. O ladrão, ele não fala. Não que ele seja ladrão, pelo amor de Deus. Virá como um ladrão. Então, meu irmão, que dia que Jesus virá? Amém? Vamos agir, vamos orar, vamos fazer, vamos nos arrepender, vamos nos colocar na presença do Senhor. Eu quero que também você entenda que Ele é rico em misericórdia, mas precisa perdoar, perdoa, precisa fazer, faça aquilo que Deus tem colocado no seu coração, porque de repente Jesus volta hoje. Eu vou pedir perdão para aquela pessoa amanhã sim. Meu irmão, isso aí é que nem fazer regime. Toma cuidado, pedir perdão é que nem fazer regime. Aí segunda-feira eu começo. Sempre a gente começa regime na segunda, né? Mas na hora que chega naquela segunda, não. Na outra segunda eu procuro o irmão e peço perdão. Se você não pedir perdão, aquilo que Jesus fez na cruz por você, também não vai ser perdoado dos teus pecados. Onde que está isso, pastor? A oração que o Senhor nos ensinou. Na bênção. Amém? Pessoal do louvor, pode subir. Porque nós vamos nos preparar, estarmos preparados. E eu não estou dizendo, quero deixar bem claro aqui, que Jesus está voltando. Mas ele vai voltar. Para mim, ele vai voltar hoje. E se você me perguntar amanhã, pastor, quando que Jesus vai voltar? Aí você vai falar assim: mas o senhor falou no culto que era ontem. Não. Você está equivocado. Eu sempre falo que é ontem foi ontem. Amanhã é amanhã. Hoje é hoje. Amém? Hoje é dia de bênção. Na casa do Senhor. Fica em pé, meu irmão. Em nome de Jesus. Não vamos procrastinar. Tem muita gente aí que é procrastinador da fé. Pastor, o que é isso? Também não vou falar. Depois você pesquisa no dicionário. Muita coisa. É deixar para amanhã. Pronto, falei. É deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. O dia da bênção é hoje. O dia da vitória é hoje. O dia da cura é hoje. E pela fé eu creio. Amém, meus irmãos? Nós não vamos abandonar a nossa fé. E a fé é esperar. Fala assim: fé é esperar em Deus. Amém, meus irmãos? Incline sua cabeça.